Mas seguindo com as pautas aqui do São Paulo, hoje Júlio Casares esteve palestrando sobre gestão no Summit da CBF. Esteve ali o presidente do São Paulo falando, né, da gestão esportiva. Ele que aumentou quase 300 milhões, mais de 300 milhões de time do São Paulo, esteve palestrando ele e Osmar Stabile, né, do presidente do Corinthians, estiveram palestrando. E aí ele falou com a imprensa depois. Bom, tem algumas aspas aqui para a gente pontuar. O Chacon, eu não estive, né, nesse evento, estive em outro compromisso essa tarde. O Chacon perguntou para ele, né, falou, você falava tanto do Leco, tinha críticas aí a gestão Leco ao aumento da dívida, e você aumentou tanto quanto. E a gente vai ouvir aí o que disse, né, as aspas aí do Júlio Casares, presidente do São Paulo. O que a gente precisa é voltar no tempo. Não era uma crítica frontal à gestão e à pessoa. Era uma desconexão entre o investimento e a conquista. Então, toda conquista ou competitividade, você tem um aumento de custo. Nós queríamos, naquele momento, nós falamos de 21, trouxe o campeonato, em 22, foi o ano que você exercitou aí, como exemplo, tivemos 2 vice-campeonatos, em 23 um título inédito, histórico, e 24 a Supercopa. Claro que há um custo competitivo nisso, e nós trabalhamos muito claramente em 2 tempos. O primeiro momento, conectando o São Paulo novamente à vitória, e o segundo momento, que é uma reestruturação financeira que estamos observando agora. Então, eu acredito que eu não sou de dar nota, a avaliação deve ser feita no final da gestão. Porque nós vamos ter um balanço agora, depois vamos ter um outro balanço em 26. O importante é que não faltou trabalho e, principalmente, não é viver do passado, porque a gente tem que olhar o que aconteceu. Esse ano não foi um ano muito bom a nível esportivo, mas nos anos anteriores nós ganhamos 2 conquistas contra o Palmeiras, que é um time extremamente consolidado, e a outra contra o Flamengo, os melhores clubes hoje do Brasil. Aí o Júlio, então, falando a respeito da sua gestão. Eu não sei até quando ele vai ficar esgueirado nos títulos que ele obteve, né? E ele tem plena convicção, Senna, que ele foi campeão por uma construção de gestão. Ele tem plena convicção. Claro, ele tem seus méritos. Aqui não vou ser injusto de falar que foi campeão por obra do acaso, que nada foi correto. Ele teve seus méritos. Mas a parte financeira do São Paulo, cara, não é que ele foi campeão da Copa do Brasil, porque ele arrumou a casa, e aí, após 2 anos de, assim, cara, construção, ele conseguiu fazer um time competitivo e hoje ele colhe os frutos. Não foi isso. Ele gastou, né? Talvez o São Paulo não tinha, foi campeão. A gente ficou muito feliz, foi um baita título, foi muito legal. Mas não dá para falar disso. Até quando ele vai falar disso? Ele tá, cara, virando em 26. Ele vai usar esse como único ponto positivo da gestão. De fato, voltou a ser campeão. Porque o Leco também era muito incompetente, barra azarado também, né? Pegou ali cada campanha que dava e, cara, não deu, né? Montagem de elenco para mim foi muito ruim. E aí é um patrocínio, um oferecimento Leco, Pássaro e Raí, né? Podem juntar as mãos aí e agradecer pelos anos que eles não fizeram nada, né? Mas o Júlio tem, cara, essa questão assim, ele deve acreditar no que ele fala. Só isso explica, assim. É aquela realidade paralela, né? Como diríamos aí algum tempo atrás, se a bola do Nestor vai na trave, puta, quanta narrativa ia cair aí, né? Mas, cara, se você for olhar, o Leco, na gestão dele, bateu na trave de ser campeão paulista em 19. O São Paulo quase foi campeão brasileiro de 2020, né? Então, assim, seriam títulos até... O título brasileirão seria maior do que a Copa do Brasil, do Casares, se você for ver. E faltou muito pouco para isso. Significa que a gestão dele foi boa? Péssima, péssima. Então, títulos, claro, são comemorados, são necessários. Muitas vezes, a sequência de títulos, ela reflete um time bem arrumado, bem organizado, mas não é o caso do São Paulo. Para quem tem mais idade um pouco, vai lembrar que em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, quebrando a sequência do São Paulo, e muita gente bateu palma pro Flamengo, do Adriano Imperador, do Petkovic e tal. Mas, mano, aquele Flamengo tinha atraso de salário, tinha briga do elenco, os caras saíam na porrada. O STJD ferrou o São Paulo na reta final, pro São Paulo não ser campeão. Teve um monte de coisas extras ali que, tipo, não é que o Flamengo não tinha mérito nenhum para ser campeão.
né? Foi competente para ganhar os jogos que precisava ganhar. Só que aquilo não reflete que a gestão do Flamengo naquela época era excelente, que era muito boa. Pelo contrário, era uma das mais nocivas que o Flamengo teve. E aí, se você olhar esse discurso aí do Casares repetido, de ganhamos 3 títulos, ganhamos isso, ganhamos aquilo, não é uma construção. Não foi parte de uma construção de um projeto que tá gerando títulos aí. Daqui a pouquinho o Gabi volta aqui, caiu a internet dele. Mas assim, não significa a construção de um São Paulo saudável que está semeando um terreno para ser campeão como Palmeiras e Flamengo. Sinceramente, vocês que estão no chat, vocês acreditam ou enxergam o São Paulo mais próximo do Palmeiras e do Flamengo hoje do que há 5 anos atrás? Eu não consigo ver isso. Sinceramente, eu não consigo ver isso. E infelizmente, a gente só vê essa distância aumentar ano a ano, que é o que se fala aí, alguns usam o termo da espanholização do Campeonato Brasileiro, né, onde Palmeiras e Flamengo vão ganhar e tudo e acabou, né? Eu ainda acho que há uma competitividade maior, né, do que na Espanha. Mas assim, a gente a cada ano que passa está mais distante. E é em tudo, cara, é em tudo. É em termos de gestão, de mentalidade, de grana, de seriedade, de planejamento. Hoje, nesse mesmo summit aí da CBF, para quem não sabe, esse evento foi o dia todo hoje aqui em São Paulo. Então teve várias figuras ali comentando, vários painéis, né, sobre discussões de negócio no esporte, no futebol, né? Então o Ancelotti abriu lá o evento, o presidente da CBF e tal. E, ironicamente, teve um painel aqui que eu vou achar exatamente qual foi, que essa a gente precisa muito, não é nem com a intenção de ridicularizar ninguém, mas é como as coisas não se fecham, né? Teve um painel específico hoje, que foi um painel feito entre o presidente do São Paulo e do Corinthians, para falar de negócios, para falar de gestão. Essa conta não fecha, cara. E aí, para não dizer que é perseguição ao Casares ou ao São Paulo somente, cara, você pega aí o exemplo como o Thiago Ribeiro fala aqui no chat, do Santos, cara. A gente hoje está mais próximo do Santos do que da realidade do Santos Futebol Clube do que do São Paulo mesmo, do Palmeiras, né? Então, cara, é complicadíssimo como tá essa gestão. Aí o Gabi voltando aí que caiu a internet, mas estava comentando com a galera aqui, Gabi, que assim, o São Paulo, ele cada ano que passa, ele tá mais distante dessa realidade pregada pelo Casares, de que a gente está saudável, de que os títulos foram uma construção. Pelo contrário, eu não sinto hoje o São Paulo mais próximo de Palmeiras e Flamengo do que há 5 anos atrás, quando o Leco saiu. Para mim, tá até pior, tá até mais longe, né? E aí eu comentei aqui com eles, né? Acho que ironicamente teve um painel nesse summit hoje, né? Que teve a moderação lá e a discussão foi entre Júlio Casares e Osmar Stabile, né? De São Paulo e Corinthians, para falar de gestão, cara. Não fecha essa conta, né? Não fecha. Caiu minha luz aqui, mas agora estou de volta, então, para trazer. Puxaram os fios aqui, né? Algum apoiador veio aqui e puxou o fio. A quem interessa censurar Gabriel Sá e a nossa live. Mas, enfim, tá aí uma das aspas do Júlio. E aí depois, né, ele falou também em relação à mudança do mando de campo. A gente trouxe informações durante essa semana e se defendeu, deu a sua versão. Vamos ouvir o que disse aí também Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Eu vou pedir só um segundinho aqui, que eu vou ter que fazer um leve ajuste. Agora sim, vamos ouvir o que disse aí Júlio Casares, presidente do São Paulo. Dar uma explicação anterior a isso. Quando nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valores, nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, e do São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. Com isso, nós perdemos mais jogos. De antemão, acertamos na Vila Belmiro. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas, tempo, clima, a decisão colegiada nossa
aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal, eu sou um mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir, foi de forma colegiada. E cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Quem participou desse colegiado? Participa a estrutura da direção. Eu não vou nominar pessoas. Então, Júlio Casares falando a respeito da mudança de campo. Parabenizar o repórter, eu não sei quem foi, cara, pela voz eu consegui identificar, que fez a pergunta, né? Tá, então quem participou do colegiado, né? Eu trouxe essa apuração aqui hoje, tem vídeo para quem quiser conferir aqui no Arquibancada, né, participação na live, que o Júlio tomou a decisão de forma assim, solitária. Seus aliados políticos, que obviamente não vão contestar, a grande maioria deles, né? Mas eles souberam por meio da imprensa e gerou um certo descontentamento interno, nunca para o externo, né? Mas internamente acho que a gente tinha que ter conversado, tinha que ter alinhado essa ideia aí, não acho que foi a decisão mais inteligente e tudo mais. Fato é que foi uma decisão unilateral aí do Júlio Casares e ele falou em relação à mudança do mando de campo, né? Eu vi até o pessoal brincando, de forma colegiada, né? O Júlio, o César e o Casares decidiram, né? Mas foi única decisão. E agora, obviamente, ele não vai falar, não, de fato, tirei o jogo de lá, porque eu não quero ouvir vaia do torcedor. Então, optei por ir para a Vila Belmiro e colocar a culpa no gramado. Não ia falar assim, mas a gente sabe que a informação aí, que vem inclusive de pessoas próximas aí à gestão do São Paulo, né, e não só o UOL, não só eu e Valentim Furlan, ouvimos esse relato, como outros veículos também. A TNT com a Pri, o GE com o Gilfrido e o Braga, todos os grandes portais tiveram acesso a essa informação aí, então, conversando com pessoas, de que essa mudança foi por conta justamente das manifestações previstas para o jogo, certo? E quem vê as imagens do gramado hoje, ou da obra, da troca do gramado, pode olhar e falar assim, putz, tem razão, não tem como ficar pronto. Mas o fato é que, assim, após os shows do Oasis, o palco já começou a ser desmontado, já foi feita uma correria ali dia e noite, até teve gente que mora ali do lado do estádio que falou, pô, os refletores estão ligados aqui, 4 da manhã, 3 da manhã, que os caras estão trabalhando lá para correr e para dar tempo de fazer todo o replantio, coisa que já aconteceu no passado e que os gestores lá, o Maurinho, né, outras pessoas que cuidam do gramado, já tinham falado que era possível fazer, né? Então, assim, claro, logicamente, ninguém vai admitir, ele jamais vai admitir isso ou falar isso com todas as letras, mas tá na cara que foi por conta da manifestação e de tudo, né, do peso que está começando a ficar, assim, cada vez maior para cima dele, né? E eu diria que, assim, esse protesto, como o Renan falou hoje no Bom Dia Tricolor, já que não vai poder ser num dia de jogo, que seja lá mesmo, assim, no Morumbi, mesmo sem o jogo lá. Porque já pensou o impacto que daria na mídia? São Paulo jogando contra o Inter, em Santos, na Vila Belmiro, e ao mesmo tempo, ou antes disso, claro, a rua ali, na Avenida Jules Rimet, em frente ao Portão 4, onde fica a diretoria do São Paulo, no estádio do Morumbi, tendo um protesto massivo, com todo mundo ali falando, protestando, com faixas e tudo, sem violência, mas trazendo ali a sua revolta nesse sentido, eu acho que seria um impacto assim bem grande e daria muito, mas muito impacto na mídia, porque ia se falar bastante. O São Paulo está jogando em Santos, mudaram o mando de campo para lá, mas a torcida está lá protestando. Eu acho que seria uma baita de uma oportunidade
que, como foi aquele São Paulo e Palmeiras, né, Gabi? Quando teve o protesto da Independente, né, que foi numa segunda-feira à noite contra o Ceará, muita gente falou, pô, mas é ruim, porque segunda-feira, tal, ninguém vai. Beleza. Teve um São Paulo e Palmeiras num domingo à tarde e perdeu-se aquela oportunidade de fazer um protesto. Eu acho que poderia ter de qualquer forma ali, nesse dia. Pois é. E assim, eu acho, Senna, até falei isso ontem, né? Que é pouco inteligente, sob qualquer ótica, mas principalmente olhando para um lado de tentar minimizar protesto, eu acho que o torcedor que vai para a Vila Belmiro, que vai para o próximo jogo do São Paulo, que seja fora de casa, que seja em casa, que seja no Morumbi ano que vem, ele vai ainda mais incendiado para protestar contra o Casares, para xingar, para ofender, para tentar atingir ele de alguma forma, porque ele deixa muito claro que o ego dele é fragilizado, ele deixa muito claro que esse tipo de coisa afeta ele, né? Então, tá aí mais uma decisão do Júlio e ele hoje defendendo, entre muitas aspas, aí, essa decisão.